Bom, eu tenho a honra aqui, uma grande honra de ter o professor Demóstenes Barbosa. É professor, ele não é professor, mas eu sempre aprendo muito com ele. E ele se formou em Goiás, na área de física, engenheiro eletricista também pela Federal de Goiás, mestre e doutor aqui pela USP. Inclusive, o orientador foi o Gondenberg, mestre grande Gondenberg, e trabalhou no departamento de águas e energia elétrica. Também trabalhou na concessionária de energia elétrica, a STT, foi vice-presidente da STT. E na área de hidrogênio, ele tem um nome muito forte. Então, um dos artigos bem memoráveis dele, de 1980 e pouco, um dos primeiros artigos na área de hidrogênio. Depois ele trabalhou catalisou o projeto dos ônibus aqui do Estado de São Paulo, PMTU. Isso não está no resumo, isso eu sei dele. E também trabalhou no projeto justamente a Eletropaulo, com a Eletrocel, que apoiou o desenvolvimento. E agora tem os dois grandes projetos, os maiores projetos de energia, produção de hidrogênio, uma planta completa com eólica, fotovoltaica. Foi o objetivo dele trazê-lo para cá para contar dessa experiência no sistema elétrico. Ele é do sistema elétrico. Então, por favor, Demóstenes Barbosa, é uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado, muito obrigado. Tempo é seu. Muito obrigado. Obrigado, Gerard. De fato, não é tudo isso, não. Eu acho que é muito... Não, pelo contrário. Acho que todos nós estamos aprendendo durante todo o tempo, né? E todos esses temas que o Gerard mencionou são questões que foram colocadas, foram debatidas, né? Desde meados da década de 70, logo após o primeiro choque de petróleo, na época, entre 70 e 79, 74, 79, e eu me recordo bem que, naquela época, acho que uma boa parte de nós, da nossa geração, nós estávamos na academia, aí, aprendendo, enfim, e nós fomos estimulados a pensar sobre o que aconteceria se o que diziam naquela época que iria se esgotar a maior parte das reservas de petróleo ia acontecer. Se acontecesse de fato, era a grande preocupação, mas bastou uma canetada da OPEP, um reajuste econômico da exploração das reservas e uma manipulação do preço que todas aquelas discussões que se iniciaram na academia nos Estados Unidos, de fato, elas foram interrompidas, né? Mas muita gente continuou estudando, pesquisando, discutindo. Se vocês observarem as publicações de artigos no International Journal of Hydrogen Energy, dá para ver a história desse amadurecimento. Mas, mais recentemente, aliás, que me motivou muito voltar na academia, vir aqui fazer o doutorado aqui na USP, foi exatamente que apareceu um outro driver muito potente, inexorável, inabalável e não manipulável, que era o problema ambiental, que de fato, né, condicionou aí um tempo de vida para a continuidade do modelo atual de utilização dos derivados de petróleo nessa intensidade. Então, quando agora se fala sobre hidrogênio, sobre como utilizá-lo, como, de fato, utilizá-lo em larga escala, como um vetor energético economicamente e ambientalmente sustentável, nós podemos lembrar de todo esse passado e chegar a uma conclusão que não sabíamos nada e não sabemos nada ainda do que pode ser o futuro. Então, é por isso que eu acho que nós estamos sempre aprendendo muito sobre o que, a cada uma dessas oportunidades de discussão, como aqui, nessa tarde de hoje, eu creio que a gente acaba descobrindo algo mais que a gente não tinha pensado. Então, tentando contribuir para isso, eu selecionei alguns slides dessas experiências que nós fizemos aqui no Brasil nos últimos, desde 2013, 14, e esses slides, eles
tem aí informações que talvez possam ser úteis para vocês, para pensar a respeito do tema. Mas antes, eu queria primeiro agradecer muitíssimo ao professor José Simões pela oportunidade, uma grande honra para mim. Eu sempre me sinto não só estimulado, como também muito feliz quando eu posso voltar aqui à USP e compartilhar aqui conversas tão agradáveis que nós já tivemos no passado, né? Inclusive aqui na própria Poli. Aqui eu já sou um pouco mais velho, talvez não conheço todo mundo aqui. E também agradecer ao Gerhard por ter me convidado para poder fazer essa discussão de hoje. Eu tenho uns slides que estão, eu não sei se eu... eu tenho eles aqui num computador também. Ele tem um sistema lá que ele carrega. Eu consegui, pelo tamanho, eu consegui mandar em PDF, porque não passou em PP PowerPoint. Mas se for necessário, é só... Tá. Enquanto isso, já que o Gerhard lembrou, eu trouxe aqui para deixar na biblioteca, talvez já tenha, não sei, mas esse livro foi editado ao final do projeto do ônibus a hidrogênio que foi feito com a MTU, e cujo primeiro documento, eu era engenheiro novo na CESP ainda, e eu redigi o primeira memorial descritivo do que se propunha. O projeto foi aprovado, teve 23 milhões de dólares pelo Global Environmental Facility, são recursos não reembolsáveis. Nós fizemos, com grande apoio da Daimler, da Mercedes, da Ballard também, 5 ônibus, 5 unidades, eu creio, e foi considerado um dos veículos mais eficientes, usando hidrogênio puro, naquela época, né? Ocorre que eu comecei junto com o projeto, mas depois eu fui para o governo federal e não pude ficar até o final, mas eu sempre tive a oportunidade de voltar a conversar com as pessoas. Então, eu vou deixar esse exemplar para eventual consulta. Também, esse aqui é mais recente. Caminha para a biblioteca. Ah, que bom. Na biblioteca e muitas outras pessoas podem ver. Esse outro aqui, ele registra esse último projeto que nós fizemos, um projeto com Furnas, um PID, e lá tem alguns slides de fotografias das instalações feitas, alguns ensaios, cálculo de eficiência, enfim, nos ajudou a entender melhor e a vislumbrar mais claramente como é importante para o Brasil, até eu acho que deveria ser uma política do Estado brasileiro, a sinergia entre as fontes hidroelétrica e solar, por uma razão óbvia que motivou não só esse, mas o outro projeto anterior com a CESP, de explorar o que se pode fazer colocando juntas, né, aproveitando o espaço físico da construção de barragens e no entorno das usinas hidroelétricas, áreas que foram destinadas e dedicadas à geração de energia, aproveitando esses espaços também para instalação de sistemas fotovoltaicos, não só sobre o solo, mas também flutuantes. Aliás, os flutuantes, como decorrência da oportunidade que tivemos com um PID com a CESP, depois com Furnas, agora nós estamos em Belo Monte, lá na Amazônia, fazendo um próximo passo que eu vou mostrar também, mas nessa escala, né, uma clara evidência de que PID, principalmente nessa área de energia, precisa ser plurianual, precisa ter longo prazo, precisa de ter continuidade. Não se faz, de fato, pesquisa nesse nível, talvez TRL 5 a 7, por aí, com projetos pontuais, né?
Então, resultou numa patente. A patente está depositada no INPI, e vou mostrar também qual é o modelo que foi feito. Enfim, de fato, esse também, professor, para talvez... sim, claro. Claro. Sim. Eu tentei resumir logo de início aqui o que seria uma agenda aí para os 20 minutos, 25 minutos, mas, por favor, me interrompam se vocês quiserem abrir qualquer discussão específica. Essas aplicações, quando foi sugerido pela organização dessa primeira escola, discutir sobre, talvez, aplicações da tecnologia de eletrólise da água. Aliás, muito sugestiva a questão, será que é o melhor caminho, a melhor tecnologia? É a eletrólise ou não? Eu aprendi, depois da tese de doutorado que eu defendi aqui em 2016, que, quando se raciocina sobre eficiência, nós todos estamos meio que condicionados a fazer um cálculo microeconômico e um cálculo físico, considerando aí balanço de energia e massa, enfim. Mas quando a gente olha para um espectro maior, considerando a produtividade ambiental da fonte de energia que está associada, algumas coisas se invertem. Como, por exemplo, uma coisa que me saltou aos olhos quando eu comecei a fazer conta com uma metodologia que a gente desenhou para entender melhor a produtividade, nessa tese, comparando qual é a produtividade ambiental da usina de Porto Primavera, aqui no sul do estado de São Paulo, comparada com Belo Monte, lá na Amazônia. Em princípio, a gente pensava, puxa vida, deve ser Belo Monte, bem como Tucuruí, deve ser muito pior, né? E o número final se mostrou diferente. Então, eu diria que a pergunta que foi feita, ela pode ser muito bem melhor respondida se a gente ampliar a questão da eficiência para a realidade dos sistemas na qual ela é calculada. Então, essa visão, né, que a gente foi tentando consolidar, hoje ela está bem clara sobre a importância de se ter a sinergia entre as duas fontes, solar e hidrelétrica. E há uma racionalidade, há experiências já realizadas, existe uma outra experiência que nós estamos desenvolvendo lá em Belo Monte, na Amazônia agora, e eu creio que isso talvez contribua para que a gente veja aí o que é importante nessa discussão na tarde de hoje. O princípio é muito básico, muito simples, né? A racionalidade de se fazer a conjugação. Aliás, essa é uma grande questão colocada para as autoridades do setor de energia elétrica no Brasil hoje, a começar pela ANEEL, pela EPE, pelo próprio ONS, de que talvez nós estejamos ainda utilizando a programação linear com uma metodologia estocástica de probabilidades de risco de déficit para tentar otimizar o sistema, que é hidrotérmico hoje, né? Estamos ainda usando uma metodologia bastante intrínseca. Nós vimos lá no caso de Tumbiara, aliás, foi o professor Dorel e a equipe dele que nos ajudou a simular com uma nova visão essa sinergia lá, e nós provamos que se a usina de Tumbiara tem 2 gigas instalados, você pode instalar mais 3 gigas só de solar no entorno da hidrelétrica, sem fazer investimento novo na rede básica. E melhorando, aumentando o produto final de energia do conjunto. Então, essa história de pegar o que sobra de uma fonte renovável, que é, por natureza, ou é intermitente ou é sazonal, e guardar isso para depois utilizar num outro momento, promove, talvez, se a gente fizer a conta para todos os aproveitamentos e possibilidades que tem no país, talvez a gente consiga aumentar a capacidade em 99 gigas
e talvez ter energia firme em mais 20%, 25%, se a gente pensar em replicar o modelo, né? Por favor, poderia passar para o próximo? Essa lógica de se fazer esse tipo de acoplamento ou de sinergia parece ficar cada vez mais evidente, só olhando esse histórico aí até o ano de 2021, aproximadamente, quando nós observamos que a geração efetiva, né, está bem maior do que a capacidade de armazenamento que está representada por essas curvas coloridas. Nós estamos perdendo progressivamente, de uma forma acelerada, a capacidade de armazenar energia, olhando só para os reservatórios de usinas hidrelétricas. Nós, pela adição progressiva e acelerada de fontes sazonais e intermitentes, nós estamos fazendo esse descolamento, porque não dá para guardar o sol, a energia solar com o sistema atual, tampouco a eólica. Então, essa evidência motivou investimentos expressivos no setor de energia, com uma chamada estratégica em 2016 da ANEEL para projetos de P&D, da qual nós aplicamos junto com a CESP, junto com o Furnas, e fizemos esses projetos. A ideia foi estudarmos quais tecnologias dá para a gente utilizar em larga escala para diminuir esse gap, para aumentar a capacidade de armazenamento de energia. Podemos ir no próximo? O primeiro dos projetos, na verdade, esse aqui foi o último, deveria ter invertido a ordem para ficar cronológica, mas esse aí, de Furnas, lá em Itumbiara, na usina de Itumbiara, nós instalamos uma planta solar sobre o solo, isso aí está bem perto da barragem, uma planta flutuante com a tecnologia que nós começamos a desenvolver aqui na CESP, aqui em São Paulo, e completamos o desenvolvimento lá, e essa tecnologia foi patenteada, de estruturas flutuantes. Foram fabricadas aqui em Indaiatuba por uma empresa, uma indústria que tem uma máquina de rotomoldagem. E nós fabricamos aí de uma forma lenta e tudo, mas, enfim, funcionou muito bem. A estrutura ficou perfeita, resistiu a ventos elevadíssimos. O sistema de ancoragem para esse tipo de reservatório foi específico e foi uma ajuda aqui do pessoal do IPT, inclusive, que nos ajudou a projetar o sistema de ancoragem, porque tem uma depressão de cerca de 47 metros que tem que movimentar verticalmente o reservatório. Mas, usando essas duas fontes solares e a fonte hidrelétrica, nós fizemos diversos ensaios para entender como é que funcionam a produção de hidrogênio, pegando hidrogênio na hora que sobra, ou na hora que o custo da energia elétrica é mais baixo, armazenando hidrogênio naquele tanque. Aquele tanque tem a capacidade de 900 normais metros cúbicos, e a gente fez diversos processos de enche, desenche, enfim. Vimos que isso é tão estável que você pode colocar isso aí para ficar anos e anos a fio. Guardou, lá está guardado em hidrogênio. Volta lá e pega, está da mesma forma. E também instalamos um banco de baterias de lítio, porque essas duas tecnologias de armazenamento, elas têm, aparentemente, como ficou comprovado, performances distintas, obviamente, recomendações complementares até para fazer esse tipo de armazenamento. E aí, então, com essas instalações, nós fizemos uma série de simulações que a gente vai mostrar aí. Eu vou tentar passar um pouquinho mais acelerado para a gente chegar no final talvez com algum tempo, se tiver tempo. Eu queria responder a última pergunta também que foi feita para o palestrante anterior aqui, sobre a forma de produzir hidrogênio e transportar em grande escala, grande volume e em largas distâncias. Nós estamos fazendo em Belo Monte. Vamos para o próximo? Bom, nós fizemos essas instalações. De cara, nós observamos que era muito mais fácil operar o armazenamento em lítio para atender demandas de controle de frequência, de tensão do sistema. Por quê? Porque a resposta é rapidíssima, menos de 14, 15 milissegundos. Já o hidrogênio,
embora você possa despachar muito rapidamente, até mais rápido do que o que está ali. É que nós ficamos naquela faixa ali, de 5 a 10 segundos, mas parece, né, indica-se que é muito melhor você usar ele para estocar no período úmido e devolver no período seco, ou uma sazonalidade maior. Até porque ele tem uma estabilidade ao longo do tempo muito, muito normatizada, né? Já a bateria de lítio é pelo menos 3%, que vai cair. Os fabricantes falam que é um pouco menos e tudo, mas nós identificamos uma perca, uma degradação de 3% ao ano, aí, aproximadamente. Vamos no próximo? Foram feitas simulações com aquelas instalações lá. E nós usamos o mesmo modelo que o ONS utiliza para otimizar o despacho. Obviamente, com o critério de menor risco de déficit, a mesma lógica, a mesma metodologia. Foram feitas algumas adaptações depois para a gente poder enxergar o conjunto. Em vez de enxergar a usina hidrelétrica e a usina solar separadamente, como é que a gente poderia, no mesmo modelo, enxergar o conjunto delas e permitir que o conjunto atenda à ordem de despacho? Foi aí que nós pudemos ver que, quando você tem, né, e faz esse tipo de otimização, você acaba podendo enxergar que parte da energia solar, que talvez não teria condições de ser contratada, porque não atende ao critério de permanência na disponibilidade, ao critério regulamentado, parte dela você consegue acabar transformando em energia contratável e ampliando o aproveitamento. Eu não vou me deter muito, mas, enfim, se tiver alguma pergunta, a gente volta. Podemos ir no próximo? Resultado, nós fomos fazendo essas simulações. Simulamos separado, simulamos conjuntamente, várias simulações, sempre calculando a eficiência com essa visão, ou seja, a eficiência do conjunto, a eficiência da geração, a eficiência da geração solar, em vários tipos de arranjos e de critérios de operação, e fomos aumentando, naquela mesma usina, aumentando a capacidade. Enquanto a gente não precisava de prever um investimento na rede básica, e enquanto estava dando algum ganho energético no conjunto, a gente foi aumentando. Paramos em 3 gigas. A usina hidrelétrica tem 2 hoje. E isso aí é resultado replicável, ou seja, a gente tá no relatório final do projeto, mas dá para replicar, dá para rediscutir, dá para propor outro tipo de critério, porque sempre foi utilizando os critérios e o modelo que a gente tem oficial no Brasil. Podemos ir no próximo? No caso da CESP, foi um pouquinho diferente, porque lá na CESP é uma usina de fio d'água, Porto Primavera. Ela não tem uma modulação no reservatório. Então, a visão lá foi de como nós poderíamos até utilizar o arranjo para permitir uma manutenção da usina hidrelétrica, ou como atender a carga nos seus horários de ponta, ou mesmo nos horários em que a gente tem aí no período do segundo semestre, muitos anos com a tarifa vermelha, como é que a gente pode arranjar as fontes de forma a fazer esse atendimento, usando armazenamento oriundo de planta solar e de planta eólica lá. No caso da CESP, a gente até testou diversos tipos de tecnologia de módulos fotovoltaicos. Tem aquele de silício amorfo ali em cima daquele forro branco, que está num talude lá da barragem. Tem o normal monocristalino, o policristalino, e foi lá atrás, naquele ponto ali, que é perto da escada de peixes, que nós instalamos as primeiras estruturas de estruturas flutuantes. Então, foi aí o nascedouro da tecnologia, mas pusemos também 2 torres eólicas lá, que, em que pese não tem muito vento naquela região, mas serviu para, pelo menos, fazer alguns ensaios. E aí, os resultados, podemos ir para o próximo? Claramente, a gente viu que era possível fazer sempre um jogo de ganha-ganha, ou seja, durante o período de exposição solar, a gente despachava o eletrolisador e carregava a bateria.
Então, é uma curva, a gente usava toda a energia solar nesse período e a hidrelétrica estava gerando lá. No próximo slide, a gente mostra o que a gente começou a fazer. Nós podemos fazer isso. Nós fizemos esse aí que foi para atender o horário de ponta. A gente viu que a gente poderia atender o horário de ponta de uma forma muito eficiente naquela região. Mas, pensando em outras possíveis necessidades, fica evidente que o custo da energia na hora que ela precisa, seja na ponta, seja num período de tarifa vermelha, é bem maior do que o que a gente podia fazer aproveitando a energia solar e eólica, enfim, para poder guardar sobre a forma de hidrogênio e sobre a forma de lítio, né? Bateria de lítio. Podemos evoluir? Aí a gente parou para pensar, bom, mas essa é a melhor forma? Vamos comparar isso com o que tem na literatura em termos de referências de aplicabilidade, de custo, de eficiência, né, das outras alternativas, desde a compressão, né, ar comprimido, bombeamento de água, que até foi objeto de um estudo aqui em São Paulo também, né, usando aqui a usina aqui na Henry Borden também, e aqui no Rio Pinheiros, né, aquela estação lá de traição. E nós vimos que, olhando todas as outras tecnologias, é uma coisa curiosa. Pode vir a ter coisa bem melhor no futuro, mas hoje, nesse momento, se a gente quer colocar isso a serviço da sociedade, a um custo razoável e dar aí condições para a escalabilidade do processo de armazenamento e de conjugação dessas fontes renováveis, que tem, obviamente, é evidente que elas podem ser muito melhor aproveitadas se a gente fizesse sinergia entre elas do que tratá-las individualmente ou separadamente. Nós vimos que estávamos no caminho certo, porque tem tecnologia já desenvolvida, já tem equipamentos, e o principal, a gente consegue fazer em grande escala. Essas outras que estão aí relacionadas, elas são úteis, interessantes, princípios físicos bem interessantes, mas a gente não consegue fazer em grande escala. Podemos ir para o próximo? Aí a gente teve uma grande oportunidade. Nós pegamos o projeto da CESP, nós usamos a tecnologia PEM, usando uma membrana, foi um equipamento produzido e fabricado aqui no Brasil, pela Hytron, e lá no de Furnas nós usamos uma alcalina, uma eletrólise alcalina, fabricada pela Hydrogenics. E aí nós pudemos, até porque teve, nesses dois projetos, nós tivemos umas 2 teses de doutorado, umas 5 de mestrado, e nós aproveitamos mais ou menos a execução mais ou menos próxima, né, de um e para o outro, da CESP foi antes, e um dos doutorandos fez uma comparação entre as duas tecnologias. E chegamos aí a alguns comentários, algumas coisas interessantes, ou seja, faixa de eficiência, de fato, né, dizem que a PEM vai ser mais eficiente. Mas, nos dados que nós conseguimos levantar, elas estão numa faixa mais ou menos similar, né? Mas, quando você conversa com os fabricantes, é muito mais promissor, em grande escala, a PEM. A alcalina é mais comercializável, ela já está num estágio mais maduro, e a PEM também já está se aproximando dessa maturidade, né? E tem uma questão grande de custo aí, e de capacidade de projeto, né? Agora o mundo está demandando eletrólise da água em grande escala. Então, acho que os grandes equipamentos vão estar sendo projetados ou já estão na prancheta, né? E, em termos de eficiência e de pureza, do hidrogênio, elas são similares. A tecnologia permite que você extraia o hidrogênio, obviamente, né, pelo processo da eletrólise, de forma muito pura. Podemos ir para o próximo? Quando a gente vai reconverter em eletricidade o hidrogênio, nós passeamos por diversas hipóteses, que até hoje estão sendo retomadas, né? Seja usando o hidrogênio puro na combustão, e já existem turbinas a gás que utilizam hidrogênio puro. Tem uma eficiência não muito boa, porque não é um ciclo simples, né?
mas é possível. Tem a própria motor a explosão, pode usar com determinadas restrições, mas existem, né? Existem motores próprios para isso já, e que estão, inclusive tem um motor que a Cummins desenvolveu e foi lançado no ano passado, que já permite a utilização do hidrogênio puro, e pode vir a ser uma solução também para substituição de diversas máquinas térmicas que estão aí. Mas a célula combustível é o mais moderno atualmente, né? E é o processo inverso da eletrólise, portanto, o Gerhard já deve ter explicado isso aí, mas certamente é um processo em que você consegue fazer a conjugação do oxigênio da atmosfera e do hidrogênio armazenado, produzindo eletricidade e vapor d'água, o que é totalmente sustentável ambientalmente, né? E esse processo e as fábricas de célula combustível, nós fizemos um grande assessment no mundo inteiro e fomos atrás de várias delas, visitamos várias delas, né? E nós chegamos aí a mais ou menos esses números em média, né? São faixas que vão alterando também ao longo do tempo, né? Mas para comparar, a gente pode ver que tem, né? Para capacidades que estão sendo produzidas hoje ou que venham a ser produzidas em maior escala no futuro próximo, a gente pode considerar aí custos da PEM da ordem aí de 1,7, né, mil dólares por quilowatt, e da óxido sólido 1.200, e da própria alcalina nós estamos aí com um custo de aproximadamente uns 1.300, 1.400 hoje. Então, a gente tem hoje, de forma assim, bem clara e comercialmente falando, é viável isso aí? Eu diria para vocês que, sem dúvida que é, porque se vocês souberem qual era o custo que a gente usava para projetar uma planta como a de Uruguaiana, que eu participei do projeto quando eu trabalhei com a AES durante uns 17 anos, uma planta a gás natural de 640 megas, lá na divisa do Brasil com a Argentina, usando o gás natural que vinha por um gasoduto, passando debaixo do rio Uruguai, e nós tínhamos lá custos de implantação da ordem de 1.500, 1.700, 1.800 por quilowatt, e custos que eram muito maiores com esses sistemas tradicionais. Então, o que pega, então? Não tem escala ainda, mas, hora que célula combustível, eletrolisador, tiver em grande escala, vão ser até microeconomicamente mais viáveis do que as fontes e tecnologias convencionais. Opa, muito obrigado. Obrigado. O Gerhard me falou sobre o interesse que poderia ter de entender um pouquinho mais sobre, particularmente, as plantas flutuantes, que, pela própria lógica de se fazer no Brasil, usando o espelho d'água dos reservatórios como espaço para colocar planta flutuante, então foi um desenvolvimento que se iniciou aqui em São Paulo em 2016, 2015, por aí, evoluiu, fizemos uma patente, estamos agora colocando sistemas de tracking em cima dessas estruturas flutuantes num projeto de P&D lá com a Norte Energia, lá em Belo Monte. Então, aqui tem os resultados do que a gente conseguiu fazer, né? O roteiro desse desenvolvimento. De 2014 até 2022, nós fizemos algumas coisas importantes, como, por exemplo, 2014 e 2000 foi o primeiro aqui na CESP, a primeira estrutura. Nós fabricamos tentativamente com fibra de vidro, que não deu certo. Fabricamos com polietileno de alta densidade, que deu certo. E hoje nós continuamos com polietileno de alta densidade, só que nós estamos querendo passar para a fabricação em sopro, que você consegue fabricar com uma velocidade umas 7, 10 vezes maior do que com rotomoldagem.
Depois, em 2016, patenteamos, propusemos a patente, demorou uns 2 anos para o Inmetro registrar, mas nós fizemos esse desenvolvimento, instalamos em 2018 lá em Tumbiara, e agora, né, nós vamos ver algumas fotografias de aplicações, nós já estamos no segundo modelo, nós vamos para uma próxima patente, porque nós já conseguimos, com uma metodologia de cálculo de elementos finitos, nós conseguimos identificar onde precisa ter mais material, onde pode ter menos, a eficiência do processo ficou melhor, então a gente conseguiu aí evoluir. Então, lá está a primeira que instalada lá em Porto Primavera, né, nós até usamos os dois tipos de módulos fotovoltaicos, os flexíveis, nós achávamos que seria muito melhor por causa da constante movimentação. Negativo, não foi melhor. Nós chegamos à conclusão que é melhor colocar o monocristalino mesmo. Essa foto, a terceira foto aí é da planta lá de Tumbiara, que nós instalamos, que deu muito certo. E essa outra aí, essa branca, já é uma aplicação nas comunidades, para as comunidades ribeirinhas na Amazônia, em que, para não derrubar a floresta, a gente coloca essa planta ancorada na margem do rio, gera energia lá e a gente guarda essa energia em bateria de lítio ou mesmo em hidrogênio e faz o release durante o período de ausência da exposição solar. Nós fizemos um desenho primeiro e a diferença, né, do nosso modelo para o resto que tem no mundo como um todo e várias aqui no Brasil, é que a gente criou aquele arco ali que permite você graduar o ângulo de exposição em relação ao plano horizontal, o que aumentou a eficiência. Nós realmente estamos medindo, está tendo aí pelo menos de 3 a 4,7% mais de energia por causa desse ajuste fino do ângulo. Nós criamos um processo de muito fácil montagem, rapidíssima, bem rápida mesmo, né? Só por encaixes, e isso é uma característica desse tipo de estruturas. Nós fizemos aí um estudo bem criterioso e continuamos fazendo, né, com um modelo que já é um modelo um pouco melhor do que este, que a gente está desenvolvendo aí agora, revisando os cálculos feitos, a gente conseguiu reduzir aí pelo menos uns 30% o material gasto, então ele vai ficar mais leve e tão resistente quanto, né? Suportou ventos de 80 km por hora, 100 e poucos km por hora, rajadas de 100 e poucos km por hora, e está íntegra a planta, né? Ficou íntegra. Tem aí vários aprendizados sobre o processo de conexão, também usando o método de elementos finitos, melhorando também. Nós estamos agora tentando ver se a gente consegue substituir o polietileno de alta densidade virgem por um material reciclado. Aí a gente poderia, talvez, aproveitar um tanto de PET, colocar um percentual aí dentro do material micronizado e refazer a utilização. Nós temos aí algumas vigas de ancoragem nas extremidades para permitir uma maior estabilidade, uma pega mais firme para a ancoragem. E de certa forma, nós tivemos um relativo sucesso, porque nós conseguimos, por um processo de pinças, permitir uma flutuação, uma movimentação vertical da estrutura num reservatório como esse, que tem uma profundidade de uns 45 metros e uma depressão de 25 até perto de 30. E isso não era muito trivial, né? Mas foi um pessoal da Engenharia Naval aqui e do IPT que nos ajudou a fazer esse projeto. Esses detalhes das amarrações, tem um detalhe interessante das poitas, é um processo que a gente aprendeu também, ou seja, as poitas depositadas no fundo do reservatório, elas são a gente, com uma boa batimetria, a gente consegue posicionar exatamente como uma delas, e nós criamos uma embarcação que tem uma fotografia dela, que ela vai exatamente em cima do ponto georreferenciado e desce com uma corda essa poitas de 5 toneladas aproximadamente, né? Então,
É, essa foi uma experiência que deu certo em Furnas, em Itumbiara, deu certo lá na Amazônia, e aí, a partir desse sucesso aparente, a gente conseguiu. Tem até um vídeo, mas ele não vai poder ser visto aí, um vídeo de um dia com muito vento. Aliás, esses reservatórios de usinas hidrelétricas no Brasil, quando você abre o reservatório, quando coloca uma lâmina d'água muito extensa, canaliza, né, um vento que não era comum antes da existência do reservatório. E existem ventos, fácil, ventos da ordem de 80 km por hora em algumas épocas do ano. Esse aí foi um dia de bastante vento, mas a planta resistiu bem. E importante aqui destacar, como eu disse, que não só a gente não sabe tudo e não aprendeu tudo ainda, mas nós fizemos na base um esquema de uma colaboração, uma estrutura matricial em que a gente consegue coordenar e aglutinar em torno do projeto especialistas, não só em computação pelo método de elementos finitos, o pessoal em campo, a engenharia naval, uma engenharia bastante diversificada para tentar fazer a integração de todos os conceitos e tecnologias. Nós temos aí uma perspectiva de contínuo progresso. E já somos capazes de fazer em escala comercial grande. E estamos nos preparando. A ANEEL viu os resultados do projeto do P&D de Furnas, nos incentivou bastante a propormos um projeto no próximo leilão. Estamos aí tentando equacionar esse projeto, né? E atualmente nós estamos, né, não só tentando fazer duas coisas. Uma é introduzindo sistemas de tracking. Nós tem até um sistema, eu vou mostrar rapidamente os 3 tipos de tracking que a gente está tentando colocar, bem como mudar a forma de fabricação das estruturas de PEAD, de rotomoldagem, que é muito lento e caro, para sopro, né? Eu acho que aqui nessa versão não tinha uns últimos slides que eu coloquei no final, mas eu digo aqui sobre eles. Lá em Belo Monte, nós estamos tentando adaptar sobre a estrutura flutuante 3 tipos de tracking. Um que é horizontal, o outro é vertical e um outro orbital. O horizontal é simplesmente pegar um sistema, enrijecer uma parte da estrutura e instalar um sistema de tracking convencional. A gente está fazendo isso para tentar medir se realmente é escalável e se tem um efetivo ganho de geração. O outro é o vertical. O vertical, você move toda a planta com hélices e motores e guindastes. Você propulsiona rotações ao longo do dia e move toda a planta em torno de um eixo vertical. E o orbital usa um pouco mais de eletrônica. Nós desenvolvemos, obviamente, tem várias formas de fazer isso, né? Mas tem um microprocessador que foi desenhado para isso e que permite, a partir de um modelo que faz o tracking colocando exatamente na direção perpendicular ou normal em relação à direção dos raios da irradiação solar, ele vai mandando sinais para esse microprocessador e ele tem um slew driver que faz a rotação tanto no eixo horizontal quanto no vertical, conjugadamente. Então, isso permite uma movimentação que se denominou orbital. Esses 3 estão em desenvolvimento lá. A gente deve ter um resultado aí lá para o final do ano, início do ano que vem. A gente vai poder comparar e ver o que pode ser melhor. Aquele que demonstrar melhor resultado, a gente vai instalar 1 mega lá em Belo Monte, lá na usina. Eu queria só, se tiver uns 2 minutos a mais, dizer sobre eu vi o finalzinho da exposição do Andrés e a pergunta muito interessante, sugestiva que teve.
sobre essa questão de transportar hidrogênio em larga escala. E nós aprendemos com o projeto de Furnas e transportamos para o ambiente de Belo Monte uma ideia que se transformou em um projeto que nós estamos aplicando o projeto em uma licitação internacional do governo alemão para produzir amônia lá em Belo Monte e transportar essa amônia por navio, por via transoceânica, para um de 3 portos próximos lá na Alemanha. Um é no porto de Rostock, o outro é um porto da Bélgica, e tem um terceiro porto lá também. E a ideia é de que, considerando a grande sazonalidade que a gente tem na usina de Belo Monte, é muito sazonal. A Amazônia é significativamente sazonal. Tanto é que tem 14 gigas lá instalado e tem 4 de energia contratada. Então, 10 fica por conta de uma geração que certamente é aproveitada pelo sistema, mas ainda tem uma sobra significativa que pode ser aproveitada. Então, a ideia foi juntar essa parte com uma parte de energia solar fotovoltaica instalada sobre o solo ou flutuante lá também, e alimentar uma planta de produção de amônia, com capacidade de produção de 120 mil toneladas por ano. Vai precisar de uma potência elétrica da ordem de uns 160 megawatts instalados, de potência de geração dedicada a essa planta. Uma planta de eletrólise da água, com armazenamento, uma coisa que nós já fizemos 2 vezes em pequena escala. É óbvio que tem que escalar e tudo, mas a gente sabe mais ou menos que dá para fazer com eficiência isso aí, precisa escolher bem a tecnologia. Esse hidrogênio é armazenado lá no local e com uma planta de extração do nitrogênio da atmosfera e uma terceira etapa do processo industrial com um processo Haber-Bosch, que a gente faz a síntese da amônia. Exatamente igual ao processo Haber-Bosch utilizado convencionalmente, né? Fizemos cálculos e custos, né? Vejam, essa amônia produzida lá na margem do rio Xingu, aproveitando, inclusive, um porto que foi utilizado para a produção, para o transporte de peças pesadas lá para a construção da usina. Então, fazendo essa planta lá, nós montamos e conversamos com o pessoal da área de navegação fluvial e transoceânica, né? E conseguimos montar uma logística em que a gente faz viagens quinzenais entre o porto lá no Rio Xingu, lá em Belo Monte, e o porto de Vila do Conde, lá perto de Belém. Viagens quinzenais e 9 viagens anuais de um navio que tem uma capacidade de aproximadamente 12.500 toneladas. Esse navio de uma das maiores empresas transportadoras de amônia hoje, que a amônia é uma commodity, né? Esse navio consegue fazer e levar 120 mil toneladas por ano para a Europa. Aí vem o custo. O custo dessa operação, do CAPEX que vai ter que ser feito, da operação, do custo da energia. Eu vou dar os números aqui, eu tenho um modelo que depois, se alguém quiser ter alguma visão um pouco mais específica, a gente pode discutir, mas colocando a energia elétrica, que é o insumo de maior impacto no custo total da amônia, né? E só um detalhe, por que amônia? Porque, como o Andrés falou, se fosse transportar hidrogênio puro, seria muito complicado. Tem como fazer? Tem, mas é caríssimo, não compensa. Aí, a gente transporta na forma de amônia, porque lá os alemães vão usar essa amônia não só para a utilização como a commodity atual que eles utilizam, mas também eles vão poder extrair de novo e injetar o hidrogênio puro nos gasodutos. É uma forma de utilização. Então, o custo de produção dessa amônia, usando a energia elétrica a um custo de R$ 250 por megawatt-hora, e hoje no Brasil
difícil ter um contrato de suprimento de energia elétrica mais de 200. A maior parte deles estão abaixo está em torno de uns 170. Então, 250, energia elétrica. Água não é um problema, também até para esse processo aí não é um consumo estrondoso, né? O custo do transporte considerou, inclusive, a construção de um buffer lá em Vila do Conde, o custo desse navio, todos os custos normais, nenhum subsídio colocado, tudo normal. O preço da amônia, para você ter uma ideia, nós conseguimos produzir amônia em torno de 600 a 800 reais dólares por tonelada. Se vocês olharem um gráfico que esses analistas publicam aí semestralmente ou mensalmente sobre o preço da commodity nos principais portos no mundo, aqui no Porto de Santos, a gente vê que a amônia bateu, logo após a eclosão da guerra da Ucrânia com a Rússia, bateu lá perto de 1.900 dólares por tonelada, baixou agora para 1.200, talvez um pouco menos, em torno de 1.000. E aí a gente olha para o custo nosso, nos encorajou a propor, por que não? Vamos produzir aqui no Brasil e vamos exportar. Aí apresentamos esse projeto, não conseguimos a tempo do primeiro round dessa licitação ter um owner para o projeto, até porque Belo Monte Norte Energia é uma concessionária de serviço público, o contrato social não permite outro tipo de atuação, de investimento, então ela forneceria energia. Então, estamos aí em vias de montar uma equação que seja viável. E aí a gente olha, quando veio aqui a presidente da Comissão Europeia, a Úrsula lá, veio aqui no governo brasileiro e disse que a Europa, a União Europeia, vai destinar 2 bilhões de euros para comprar energia, comprar amônia do Brasil. A Alemanha também interessada em comprar essa amônia daqui. Nós podemos consolidar uma visão de que dois últimos aprendizados, talvez, nessa nossa conversa de hoje à tarde. Primeiro, que nós precisamos de parar de olhar para o sistema de energia de uma forma muito intrínseca. Nós temos um grande desafio de enxergar os acoplamentos entre setores, sector couplings, que na terminologia aí anglo-saxã tem sido muito feito remissões a isso. Isso é importante, nós precisamos de fazer isso. Segundo, o Brasil tem um potencial enorme, mas enorme mesmo, e muito competitivo, até mesmo com os preços desses energéticos, desses vetores energéticos de origem fóssil que tem hoje no mundo. E se a gente souber adotar políticas, algumas delas políticas de Estado, como é o caso da sinergia entre fontes renováveis no Brasil, mas políticas de industrialização, de verticalização da capacidade, da capacitação, eu diria que a engenharia brasileira consegue fazer os melhores arranjos para fazer isso aí funcionar num curto espaço de tempo. E a minha visão sempre foi, né, eu que passei a vida corporativa longa nas empresas de energia elétrica e, enfim, agora com a base de energia sustentável, eu tenho absoluta certeza de ter visto, né, ter participado também da vida acadêmica, que se for assim aglutinado adequadamente as capacitações e recursos de capital que existem, não só no Brasil como fora também, acho que a gente consegue dar uma empurrada muito boa no Brasil para isso. Professor, desculpe ter ultrapassado aí. Obrigado. Então, agradecemos, então, ao senhor Demóstenes. Foi muito esclarecedor, né, toda essa visão ampla, né, de aplicações. É muito bom, porque do lado da engenharia, né, que está sendo feito, esse projeto de Furnas tem sido muito
enfim, muito mencionado, muito citado como exemplo, e os outros também. Agora a questão da amônia, né, que é um dos vetores aí de transporte do gás hidrogênio, que parece que é um dos que vai acabar, de certa forma, se estabelecendo no mercado. Tem outros, tem o etanol também, né? Tem grupos aqui na quinta-feira, vocês vão ver o grupo de bioenergia aqui, liderada pela professora Suani, e vai ser discutido também essa questão. Mas é um mundo, o pessoal da engenharia, das ciências exatas, da química, da física, é muito interessante, tem muita coisa bacana para ser feita. Vamos fazer uma única pergunta, porque nós já estamos um pouquinho atrasados, porque às 4h nós vamos ter a apresentação via Zoom do Marcelo Carmo, que ele está nos Estados Unidos, tá? Então ele vai fazer uma apresentação, então a gente não pode atrasar um pouco. Então, uma questão, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O doutor, pode falar. Espera aí. Fiquei com uma curiosidade, porque lá o clima ele é bem diferente dos locais como Minas Gerais, que são potenciais geradores de energia fotovoltaica. Então, se você pudesse comentar qual que é a grande diferença, grandes ajustes relevantes que são feitos em locais com grande umidade e sombreamento, quando a gente compara com Minas Gerais. Essa questão foi mesmo assim discutida antes da gente fazer o ensaio lá no sítio Pimental, que faz parte do complexo de Belo Monte. E a gente ficava em dúvida, porque você tem razão, quando você olha para o céu lá na Amazônia, você vê, grande parte do tempo, você vê algumas coisas nebulosas, você tem uma temperatura elevadíssima, você tem calor associado a uma certa difusão da luminosidade da irradiação solar, e a gente tinha dúvidas sobre isso, se ia precisar de fazer alguma coisa ou outra, não. Os registros que a gente tem até hoje é de que a gente está conseguindo gerar mais. Isso, registro assim, nós fizemos aqui na Unicamp, nós instalamos uma escada para a gente poder acompanhar a geração desses sistemas lá. Inclusive um sistema em uma aldeia indígena, que a gente fez isso e a gente ficou acompanhando. Está gerando praticamente a mesma coisa que num lugar de alta incidência de radiação solar. Agora, a gente só vai ter melhores definições, indicativos melhores sobre a eficiência, sobre se a gente precisa fazer algum tipo, inclusive, de preparação melhor dos módulos fotovoltaicos expostos a um ambiente mais úmido com o tempo. Mas, até hoje, nós inclusive fizemos um contrato agora com a Norte Energia, a gente vai substituir lá alguns sistemas fotovoltaicos que foram introduzidos lá há algum tempo atrás, mais de 10 anos. E nós estamos com a expectativa de entender como é que se degradou os equipamentos nesse período. Uma coisa a gente já sabe, que é o seguinte: aplicações, hoje, se você for no mercado para comprar módulo fotovoltaico, você vai encontrar diversos tipos, mas não tem muita diversificação para aplicação destinada a determinados ambientes. E a gente sabe que se você propuser, né, se a indústria de fotovoltaica puder preparar módulos mais específicos, de forma mais específica para uma ou outra aplicação, isso vai ter um benefício, a gente não sabe mensurar ainda. Mas, quando você pega isso e fala, puxa, mas eu vou pôr um módulo lá que custa, sei lá, R$2.000, R$2.500 hoje, um módulo de 660 watts, e vai degradar, vai estragar e tudo lá, mas quando você faz esse fluxo de caixa, ainda que ele reduza da vida útil de 25 para 15 anos, ou 10 anos, quando você faz um fluxo de caixa dessa geração solar fotovoltaica e compara com a alternativa que é o diesel, é praticamente metade do custo. Ok, então muito obrigado, senhor Demóstenes.